Boa tarde, pessoal. A nossa aula hoje, vou fazer só um breve relato dela, é sobre cálculo de área, tá certo? Quando nós vamos trabalhar com cálculo de área, nós não vamos trabalhar com muita coisa nova, não. Nós vamos continuar trabalhando com as integrais definidas, tá certo? Então, vou mostrar aqui os casos. O livro, ele divide em casos para vocês ficar melhor, para vocês entenderem, tá certo? Então, o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui com relação a essas aulas, creio que com o tempo a gente vai melhorando, né? Para iniciar essa semana, então acredito que vai ser bastante material lá na sala de no Moodle, e vou também postar lá no grupo do WhatsApp também, que às vezes nem todo mundo tem acesso ao Moodle, tá certo? Então, com relação a isso, nós vamos trabalhar o seguinte, ó. O primeiro caso, que é o caso mais simples, é quando a função f de x ela é positiva em a b. Nesse entre a função, basta calcular a integral definida simples, de a de f de x de a até b, tá certo? Então, na verdade, isso não vai ter nenhum problema, certo, gente? Então, primeiro caso, não tem problema nenhum, já está relacionado com a cálculo de área, então é só fazer, tá certo? O segundo caso, ele é um caso também bem simples, porque a função ela é negativa em todo o intervalo. Negativa, e a integral definida ela calcula. Então, se você for x, nós vamos ter, na verdade, um valor negativo, e nós sabemos que a área é sempre um valor positivo. Então, para encontrar a área entre a função x igual a b, basta encontrar o módulo da integral definida neste intervalo. Não tem nada muito difícil. No terceiro caso, o terceiro caso ele é um pouco mais complexo. Nesse caso, vamos ter dentro do intervalo, nós vamos ter uma parte, um subintervalo em que a função é positiva e onde a função vai ser negativa. Então, nesse momento, nós não podemos calcular a integral de a até b direto. Por quê? Porque como nós temos positivo e negativo, o que poderá, então não vai representar a área entre a função, eixo x e as retas x igual a b. Então, nesse momento aqui, nós temos que fazer o quê? Ver onde a função muda de sinal e trabalhar nos intervalos separadamente, usando o caso 1 e o caso 2. Onde a função for negativa, nós colocamos calculamos a integral de a até c e encontramos o módulo dela. E de c até b ela é integral, certo? No último caso, que é o caso 4, nós temos a seguinte questão. No segundo caso, também o segundo caso é bem simples, que ele está calculando a área agora não entre a função e o eixo x, é a área entre duas funções e pelo próprio gráfico está demonstrando aí. Na verdade, essa área entre as retas, entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x, é somente a diferença em relação ao eixo x, menos a área da função g em relação ao eixo x também.
Para facilitar, nesse caso, para encontrar entre duas funções, basta você encontrar a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Nesse momento, nós só temos que ter o cuidado de verificar qual é a função qual a b. Caso você não queira também verificar qual delas é maior, você pode fazer a diferença naturalmente e, se der negativo, encontrar o módulo, tá certo? Uma questão com relação a esse 4, que pode causar algum transtorno, é na hora de vocês, se as funções elas se encontrarem. Eu não fiz esse exemplo. Se elas se encontrarem e dentro do intervalo, nós termos ora a função f maior, ora a função g, dizer que nem o caso 2. Nós vamos subdividir ela em intervalos menores e vamos calcular de A até C, depois de C até B, tá certo? Então o procedimento é igual. Não vou fazer um vídeo muito longo para não causar muito na hora de vocês, tá certo? Então essa primeira aula vai ser praticamente isso, né? Vou postar aqui no YouTube e nós vamos dando andamento, tá certo? Boa tarde a vocês.